Voltei dando nota para os guitarristas, os músicos que vocês me enviaram lá no Instagram. Vamos nessa, ó. Não vou nem perder meu tempo. Vocês pediram para eu voltar aqui. Tem bolado os cabos. Mas voltamos, né? Continuo com isso aqui? Vocês que mandam, né? Vocês mandam aqui, cara. Vocês têm moral aqui. Quanto tempo você tá aqui me seguindo? Fala pra mim aqui embaixo aqui. 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Vamos lá. Nota 10 para Mike Stern. Cara, esse cara aqui é muito brabo. Vou contar uma história dele. Acho que eu já contei aqui. Mas ele estudou na Berklee em 1970 e alguma coisa. Acho que até antes, hein? 60 e pouco. Acho que foi lá no final da década de 1960. Na época que o Bill Frisell tava lá, Joe Scofield, Pat Metheny. Ele foi aluno do Pat Metheny lá. Pat Metheny era mais novo que ele. E ele foi aluno do Mick Goodrick, que foi meu professor. Então eu conheço umas histórias diferentes, que a galera não sabe muito de bastidor ali do Mike Stern. E tem uma que é bem legal, que 2 professores me contaram essa. Ele estudou com Charles Banaco os 12 cromáticos. Isso ficou famoso, tá? Esses 12 cromáticos. Inclusive, tem isso no curso de cromáticos que tem lá na Starling Academy. Mas o que rolou, cara? Esse estudo de cromática é um estudo demorado, tipo 6 meses, 1 ano, para o negócio ficar na mão. Quando ele ouviu aquele som de cromática, ele falou assim, cara, é isso que eu busco na minha vida. Esse é o propósito da minha existência. E ele começou a estudar isso, sei lá, 8, 10 horas por dia. E do nada, em 3 semanas, o cara tava engolindo 12 cromáticos em todos os tipos de acordes, qualidades, em qualquer música, em qualquer andamento. Isso moldou o som do Mike Stern até hoje. Porque esses 12 cromáticos têm muita ligação ali com o som do bebop, né? Então ele tem um som muito peculiar, que ele trouxe esse vocabulário mais bebop, muito cromático, para uma pegada mais rock and roll. Então o cara bebopeando, com drive, mete bandzão, trabalho maravilhoso, uma carreira super gigante, deve ter uns 25, 30 álbuns mais ou menos, sempre com ícones da música, tem uma maneira de tocar muito peculiar, então assim, não tem nem o que dizer, foi um dos maiores, é um dos maiores, né? Inclusive tá com um problema na mão agora, irreversível, né? Mas ele tá tocando com muita dificuldade, infelizmente. Paul Jackson Jr., eu avaliei o Choke Lab no último vídeo, e eu falei do Paul Jackson Jr., que eu acho que eles estão numa categoria meio parecida. Foram grandes servos, né? Guitarristas que foram servir com a musicalidade deles o álbum de grandes artistas acompanhando. Então tocou com muita gente grande, Michael Jackson, se eu não me engano tocou com a Madonna, mas tudo desse naipe assim. Sempre com grandes contribuições, uma carreira muito sólida, ganhou muita notoriedade, toca pra caramba. Qual é a minha única crítica que eu tenho? É que os álbuns solos são aqueles álbuns muito para cartão de visita, né? O Paul Jackson Jr. está lançando aqui um álbum solo novo, vamos colocar ele para fazer uma turnê nos cruzeiros, nas casas de shows, tocando aquela música de fundo, né? O smooth jazz, que é chamada música de elevador. Então a carreira solo dele foi muito voltada nessa pegada. Tem músicas bonitas, boas composições, sim, mas não tem aquela pegada do Mike Stern, por exemplo, do Joe Scofield, do Pat Metheny, dos caras que fizeram da carreira solo a carreira principal. Então não é um trabalho com tanta identidade, assim. Então é mais nesse quesito mesmo, mas na área do sideman, acompanhando em estúdio e em shows, tá entre os maiores, né? Scott Anderson. Eu amo de paixão o Scott Anderson, tem uma ligação muito especial com o Scott, eu ouço há muitos anos. E é aquele cara que, se você for pegar ao longo da carreira, ele foi mudando, ele foi evoluindo. Muita gente fica no alto plágio, chega num determinado lugar, não tenta mais nada. O Scott não. Lá no início, quando ele tocou com o Chick Corea, era um outro cara. Tocava bem, tem a videoaula dele também, Chegona, que tá com um cabelinho estranho pra caraca, né, mirrado. Ele falando de desenvolvimento de motivos, inclusive, e ele já era um cara muito conhecido. Você pega a era dele tocando com o Tribal Tech, que tava um cavalo, depois ele partiu tocou os álbuns de blues, animais, assim, Jeff Beck misturado com Steve Ray Vaughan no nível máximo. Blues, tá? Sem fusion. Daqui a pouco o cara volta agora nos últimos 8 anos com o lado fusion dele. Vibe Station, esqueci o nome dos outros álbuns. Álbuns maravilhosos, cheios de identidade, musicalidade, conceitos sofisticados, ao mesmo tempo que tem o Jeff Beck, lá do Jeff Beck da alavancada. Então assim, é um cara muito, muito, muito interessante, tem um lugar dele assim entre os maiores, tá? E é um cara que até hoje eu sento pra ouvir tudo que ele faz, porque sempre é muito bom, sempre tem novidade, tem surpresa. Nota 10, Scott Anderson. Oznoi. Se você não conhece o Oznoi, é um guitarrista de Israel, ele está radicado em Nova York há muitos anos, tá?
é um cara muito casca grossa. Por que eu tô dando uma nota 9 para ele? Ele tem essa capacidade de passar por vários estilos muito bem, trabalha muito em estúdio em Nova York. Não sei se acompanha um grande artista ou se já gravou grandes e grandes álbuns, tá? Mas ele é muito conhecido ali naquela região e o trabalho solo dele é muito legal. Ele mistura muitos elementos. Eu não vou dizer que é aquele cara que você ouve tocando e você reconhece rapidamente que é o som dele. Acho que ele mistura muitas coisas e traz uma novidade nessa mistura. Então, talvez se isso não está consolidado ainda, está se consolidando. Então, só por isso mesmo que eu não vou dar um 10, porque é um cara que está ainda na carreira em andamento, mas é um som muito interessante. Tem um álbum dele com Dave Weckl na bateria, esqueci o nome, que é monstruoso. Se alguém souber, deixa aqui no comentário. Max Ostro, eu não sei se pronuncia assim o nome dele. Gente, eu dei uma nota 5, acho que foi a menor nota que eu dei. Não é porque não toca pra caraca, eu acho que é um som chato, muito técnico, muito racional, muita conta, e não me passa musicalidade, não tem risco. Eu não gosto de um som, gente, que é aquele negócio que você sente que não tem risco, sabe? Que é tudo calculado. Pra mim, né, eu como ouvinte, eu consigo ouvir o cálculo, e eu não quero ouvir um cálculo. Eu quero ouvir, cara, alguma coisa que tá me surpreendendo em algum momento. Por isso que eu gosto tanto desses caras que eu citei. Então é o tipo de som que eu não gosto, dessa essa abordagem sonora, essa mentalidade de tocar. Tem vários outros garotos mais novos que tocam assim também. Eu sinto falta de tanta coisa no som. Tava conversando com o Torquato Mariano exatamente sobre isso, tá? Por exemplo, aquela galera mesmo do Polífia, tem um som deles tocando com o Steve Vai numa jam session. Eles tomam um coro ali na jam session, ficam perdidinho. Por quê? Cara, quando você sobe pra tocar numa jam session, você sobe ali no espírito da jam session, tocando junto, desenvolvendo ideias. Não é a respeito do lick impressionar, é uma outra vibe, é a vibe de fazer a música em colaboração. Eu acho que essa rapaziada mais nova não tem muito isso, desse tipo de som aqui, entendeu? Agora eu quero ver Jimi Hendrix. Nossa, é fácil, nota 10. Eu acho que se alguém não consegue entender que Jimi Hendrix foi o maior cara da guitarra de todos os tempos, essa pessoa tem dificuldade de colocar conceitos históricos ao analisar artistas, tá? O Jimi Hendrix, ele gravou lá na década de 60, galera. Então você ouve um som da década de 60, um Charlie Parker tocando, não é a mesma qualidade de um som do ano 2000. Você tem que se colocar dentro daquele lugar ali. Analise Jimi Hendrix tocando naquela época. Até hoje o que ele faz, o que ele fez, tá presente. A maneira dele de fazer double stops, a maneira dele de tocar. Agora, é um cara que fazia tudo ao vivão. Então tem esse risco, esse som às vezes impreciso, nota na trave. Cara, mas é um cara importantíssimo. Para mim, é o cara mais importante da guitarra rock. A guitarra, na verdade, no geral, é antes e depois de Jimi Hendrix. Além do que o cara cantava, meu, que era barbaridade, né? Compunha também, né? Então, assim, acho difícil. Quem não dá um 10ão pro Hendrix não consegue entender. Não consegue botar dentro desse contexto, tá? Me desculpe se você não acha isso, minha percepção é de que é uma análise com as óticas, com o olhar errado, com a ótica errada. Robben Ford, nota 10 para mim fácil, eu sou apaixonado pela finesse, a elegância com que ele toca, muito bom gosto, escolhe as notas, timbre bonito, não gosto dele cantando, voz de muito brancão, né? Blues a gente quer ver voz de negão. Então assim, eu achei ele muito... não é uma voz que me atrai, não gosto dele cantando, do Satriani quando canta, Eric Johnson quando canta, não é um tipo de voz que me agrada. Mas assim, não, óbvio que tem, né, que eu gosto de vocalistas brancos, mas o negro tem uma voz no blues diferente, cara. Eu não sei explicar porque, eu não sou vocalista para fazer essa análise. Uma vez eu tava conversando com a Alma Thomas sobre isso, né? Só tirando esse detalhe, que não tem nada a ver com guitarra, eu não curto ele cantando, mas ouço os álbuns dele cantando também. Ele canta uma voz assim, uma voz elegante, né? Mas ele tocando guitarra é outro nível. Moldou o som da guitarra blues mais sofisticada, mais moderna, muita escolha de nota, tensão, timbragem, double stops, caminhos harmônicos, vai atrás dos acordes, a maneira dele de acompanhar. Nossa, é incrível. Tocou com o Miles Davis também, né? Ele e o Mike Stern tocou com o Miles Davis, Joe Scofield. Inclusive, não sei se você sabe, o Hendrix, ele ia tocar com o Miles Davis. Tem até a foto dos dois juntos. Só que ele morreu antes, imagina só. O Miles teve esse cara de vanguarda, né? Queria trazer elementos novos pro jazz, né? Então, ao longo do tempo, cada loucura. O Beaches Brew, um álbum de jazz psicodélico. Aí chega o Kind of Blue, é o jazz modal. Aí você vê o Turo, que é um álbum com música eletrônica, que tem o Marcus Miller no baixo.
Birelli Lagreen. Olha só, eu dei uma nota 9 pro Birelli, eu vou explicar por quê, tá? Musicalmente, cara, o cara é um monstro. Tecnicamente, ele toca Gypsy Jazz igual o Django, melhor que o Django. Ele toca George Benson melhor que George Benson. É um monstro, sabe? Tecnicamente, musicalmente, muita referência. Desde criança ele já tocava muito bem. Mas eu nunca consegui identificar no som do Birelli o Birelli. Eu sempre ouço Benson e ouço Django. Então, assim, é só por isso que eu não daria um 10. Porque ele tem uma carreira solo, mas eu nunca senti ele com essa identidade mesmo. Eu sinto falta um cara que segue com uma carreira solo de ser gritante, assim. Eu quero ouvir um cara solo com uma identidade dele. Mas, assim, é absurdo, né? Se eu ver ele tocar, é um daqueles caras que você pensa em desistir, né? Ó, Steve Vai, gente. O Steve Vai, pra mim, tem uma nota 10. É um dos caras que eu mais acho interessante do rock. Ele tem uma das carreiras mais brilhantes do rock instrumental. Da música instrumental de uma maneira geral, porque ele equilibrou tudo muito bem. Pega o Steve Vai lá do primeiro álbum solo, Flexible, ele tinha acabado de sair da Berkeley, tocado com Frank Zappa, tava aquela mente fervilhando em novidade. Então Flexible é um álbum muito doido, vanguardista pra caramba. O que ele errou um pouco a mão de penetração, foi o álbum que circulou, que vendeu. Depois ele foi meter um álbum lindo, talvez o álbum mais lindo dele, que é o Passions and Warfare. Que álbum maravilhoso, equilibrado, For the Love of God, Blue Powder, que é uma música com uma forma muito doida. Enfim, então, pra mim, Steve Vai, ele conseguiu equilibrar em todos os álbuns vanguarda, com novidade, né, a vanguarda, com coisas que vieram pra colar, som bonito, música pra tocar na MTV, tudo mais. Uma das carreiras mais brilhantes e continua inovando, é um cara que é marqueteiro também, essa guitarra dele com 3 braços maluca aí, que não é funcional, mas impressiona. Ele finge que tá usando pra caraca em todas as músicas, vai tocar isso num show, isso não é uma guitarra funcional, faz parte do arquétipo da imagem que ele quer passar. Então ele sempre conseguiu usar esses elementos de mistério junto com o som e na parte estética e visual. Steve Vai vai no meu coração. Tem lições do mestre com Steve Vai, né? Vou botar aqui no final. Curtiu, galera? O que vocês acham? Continuo com essa série ou desisto? Deixa sua opinião aqui e te chamo para conhecer Starring Academy of Music para estudar comigo.